Era véspera de Natal em Curitiba, e a chuva fina colava as luzes nos paralelepípedos da Rua 15. André Vasconcelos, 38, fundador de uma fintech, caminhava com a filha Bia, de 5 anos, rumo ao Paço da Liberdade. Desde que ficou viúvo, vivia no automático, como quem respira por costume e não por vontade. As vitrines tocavam jingles alegres, mas por dentro, tudo nele parecia mudo. Bia parou de repente, apontando para o abrigo de ônibus quase vazio. Uma jovem encharcada embalava um bebê num cobertor fino, os olhos varando a madrugada. "Papai, o neném está com frio", disse Bia, apertando a mão dele como se fosse um pedido e um comando. André pensou em seguir, porque a cidade tem feridas que um homem só não cura. Mas a lembrança da esposa sussurrou que bondade é um farol, não um favor. Ele comprou água e se aproximou devagar, mostrando as mãos vazias. "Calma, ninguém vai tirar seu filho", disse, enquanto a chuva riscava a cena como vidro. Ela hesitou, desconfiando do terno molhado e da proposta improvável. O bebê choramingou, o que gelou o sangue de André mais que a própria tempestade. "Antes de continuar, me conta nos comentários de onde você assiste e a que horas prefere ver nossas histórias. Se fizer sentido para você, inscreva-se agora, porque o que vem a seguir ninguém na cidade estava preparado para ver." "Meu nome é Valentina", murmurou ela, protegendo o pequeno Mateus com o corpo. Tinha 23 anos, vinda de Ponta Grossa, e um silêncio de quem já ouviu portas batendo demais. O namorado sumiu quando a barriga apareceu e os pais fecharam o portão como se fecham cofres. "Eu não confio em gente rica", ela disse, mais por hábito do que por certeza. André se abaixou ao nível dela, deixando o guarda-chuva cair como bandeira branca. "Se quiser ir embora depois, vai, mas agora o Mateus precisa de calor e soro", falou sem rodeios. Valentina olhou os próprios sapatos abertos, o cobertor úmido e o rosto atento de Bia. A cidade soprou um vento frio e o bebê pigarreou como se a noite tivesse dentes. Ela assentiu em silêncio, levantando devagar para não acordar o medo. No apartamento de André, o elevador cheirava a pinheiro e promessa. A árvore de Natal piscava com exagero rico, e Valentina quase pediu desculpas por existir. Dona Ione, a governanta, franziu a testa, pesando riscos como balança antiga. "Patrão, a gente mal conhece essa moça", disse num sussurro que corta. Valentina ouviu de longe e mordeu o lábio, como quem aprende a não chorar. E naquela primeira noite, 3 desconhecidos dormiram sob o mesmo teto, sem saber que a cidade guardava contas a acertar. Na manhã seguinte, André ofereceu hospital, roupas secas e silêncio respeitoso. Valentina agradeceu, mas pegou a vassoura como quem pega destino pela haste. "Eu não aceito caridade, só abrigo por enquanto", disse, alinhando a cozinha com disciplina de quartel. Bia virou sua sombra alegre, pedindo estrelas de papel e histórias de viagem. Aos poucos, a casa perdeu o som de mausoléu e ganhou cheiro de bolo quente. Mesmo assim, mensagens estranhas pipocaram no celular de André, frias como aço. "Feche o acordo hoje ou perde a cadeira", dizia um número desconhecido. Ele arquivou, achando que era só intriga de mercado, mas a frase grudou. Valentina percebeu a tensão e ofereceu mate quente, tentando curar sem invadir. Do outro lado da janela, um carro prata estacionou 3 noites seguidas, motor ligado. O porteiro comentou sobre homens perguntando por uma moça com bebê. O passado de Valentina parecia ter aprendido o caminho da cobertura. Bia desenhou uma família de 4 e colocou na geladeira como amuleto. André sorriu, mas sentiu que as luzes de Natal iluminavam também sombras. E se aquele encontro não fosse acaso, mas o estopim de algo muito maior? Valentina acordava antes do sol, lavava, passava e repetia que estadia se paga com dignidade. Dona Ione, que começara desconfiada, aprendeu a respeitar o ritmo firme daquela menina. No quarto de hóspedes, Valentina achou um violão antigo esquecido por hóspedes antigos.
Dedilhou 2 notas e o apartamento pareceu respirar diferente. Toca mais, pediu Bia, sentando no chão como plateia encantada. As canções acalmaram Mateus e, por um instante, também o peito de André. Era como se cada acorde varresse um pouco da poeira que a dor não mostra. Enquanto isso, o mercado repetia que André estava fraco, vulnerável, distraído. Rogério, o sócio desde os primórdios, marcava reuniões sem avisar e sorria demais. A fusão não pode esperar, ele dizia, jogando números como quem joga redes. André ainda tentava acreditar em coincidências, mas as peças não queriam caber. Valentina notou um envelope sem remetente, deslizado por baixo da porta. Dentro, recortes de jornal com o nome de André circulado em vermelho, e uma frase escrita à mão. Algumas luzes queimam quem chega perto. A música parou no meio da nota, deixando no ar um silêncio com gosto de alerta. À tarde, Valentina saiu com Mateus para a feira da Praça Osório, buscar frutas. Reparou no mesmo carro prata, agora 2 ruas adiante, faróis acesos de dia. Apertou o passo, entrou numa loja, esperou e o carro ficou. Voltou para casa pela contramão da rotina, treinando rotas que ninguém ensina. Na portaria, o zelador comentou que um homem elegante fizera perguntas demais. Dizia ser do conselho da sua empresa, seu André, e queria saber dos hóspedes, contou. André fechou o punho no bolso, tentando não contaminar a casa com paranoia. Valentina serviu o jantar e desviou do assunto com a destreza de quem já fugiu antes. Bia falou sobre o coral de Natal da escola, e as vozes infantis limparam o ar. Depois que a menina dormiu, Valentina confessou que havia mentido por medo. Não estou só sem casa. Estou me escondendo do pai do Mateus, disse, num sussurro partido. Ele me seguiu até Curitiba quando eu disse não pela última vez. André sentiu a própria nuca gelar, como quem ouve passos atrás de si. Não era só caridade, era rota de colisão com gente que não joga limpo. E em alguma mesa bem iluminada, alguém brindava a ingenuidade dele. No dia seguinte, Rogério avisou sobre uma votação relâmpago no conselho em pleno dia 24. O texto do e-mail parecia escrito por advogados que nunca dormem. Por saúde e imagem, recomendamos afastamento temporário do CEO, dizia. André respirou fundo, colocou Bia no colo e mentiu que tudo estava sob controle. Valentina propôs algo que ninguém esperava ouvir da hóspede. Eu tenho gravações, disse, tirando do bolso um gravador antigo e arranhado. Ele me ameaçou na rodoviária, disse que eu pagaria por ter sumido. O áudio revelou a voz de um homem chamando Mateus de moeda de troca. André sentiu a raiva explodir como fogos fora de hora. Isso vai para a polícia e para a reunião do conselho se for preciso. Valentina hesitou, porque a exposição também queima quem está frágil. Mas esconder-se nunca salvou ninguém por muito tempo. Do lado de fora, os sinos de Natal tocaram como cronômetro. A noite seguinte prometia mesa farta na cidade e mesa vazia no coração de alguém. E sem saber, eles haviam ligado um holofote que atraía tanto anjos quanto sombras. A véspera pegou fogo cedo na Ópera de Arame, onde aconteceria a festa beneficente da empresa. Rogério insistiu que André comparecesse, para acalmar o mercado com fotos felizes. Valentina foi junto a contragosto, carregando Mateus e um vestido simples emprestado por Ione. No saguão, olhares afiados fizeram fila como facas de cozinha. Que conto de Natal realista! Cochichou uma socialite, rindo com taça na mão. Bia, alheia à maldade, pediu que Valentina tocasse Noite Feliz no violão da banda. O maestro hesitou, mas a menina insistiu com a autoridade de quem ama. A primeira nota saiu tímida e abriu caminho para uma voz que abraçava o lugar. A plateia, entre surpresa e silêncio, baixou os celulares por 5 minutos. André percebeu que a música costurava nele um pedaço de paz que ele não lembrava. Quando os aplausos vieram com gosto de perdão.
Foi então que um homem de terno cinza se aproximou do palco, rosto duro. Valentina acabou a brincadeira, sibilou, mostrando uma foto dela na rodoviária. Rogério observava de longe, como quem assiste ao próprio plano ganhar pernas. E a noite, que parecia finalmente boa, virou vidro prestes a estilhaçar. André interveio firme, pedindo que o segurança acompanhasse o sujeito até a saída. O homem deixou um cartão no bolso de Valentina com um recado que tremia. "A gente conversa na justiça", dizia, como quem ameaça sorrindo. Rogério, então, tomou o microfone para um brinde que cheirava a golpe. "A empresa precisa de continuidade profissional", entoou mirando câmeras. André sentiu a emboscada, mas segurou a queda, lembrando que a pressa denuncia. Valentina apertou a mão dele e sussurrou que havia enviado o áudio para uma jornalista. "Se me acontecer qualquer coisa, o país inteiro vai ouvir", completou, sem tremer. Bia, percebendo o ar pesado, pediu para ir embora e levar o violão consigo. No estacionamento, o carro prata surgiu de novo, agora com 2 ocupantes. Um farol alto cegou a todos por um segundo que pareceu um ano. O segurança da casa interveio, anotou a placa, chamou uma viatura próxima. O motorista recuou e sumiu, deixando uma trilha de água no asfalto. André abraçou as duas e decidiu que não seria caça na própria noite de Natal. Porque certos caçadores não sabem o que fazer quando a presa aprende a morder. Na manhã do dia 24, o conselho reuniu-se por videoconferência às pressas. Rogério abriu a pauta com slides impecáveis e premissas tortas. Antes da votação, a jornalista publicou o áudio com a ameaça ao bebê. A notícia explodiu como rojão fora de hora, atravessando grupos e corredores. Perguntas choveram sobre a ligação do ameaçador com fornecedores da empresa. Um print vazou, mostrando Rogério numa mensagem com o mesmo número. "Cuidar do assunto dela", dizia, seco como recibo. O presidente do conselho pediu suspensão imediata da votação por prudência. Rogério gaguejou, e foi a primeira vez que seus dentes não acharam a frase. André respirou como quem volta à superfície depois de muito tempo. Valentina chorou em silêncio, segurando Mateus como quem segura o próprio futuro. Bia pendurou uma estrela na árvore e disse que gostava de finais que brilham, só que finais não gostam de ser chamados assim antes da hora. Do outro lado da cidade, alguém rasgava papéis e jurava vingança. E a noite de Natal ainda tinha cartas ocultas para virar. Ao anoitecer, uma viatura trouxe o homem do terno cinza após identificarem a placa. No bolso dele havia prints, valores e nomes que não combinavam com Papai Noel. A delegada ouviu Valentina, cruzou dados do áudio e pediu medida protetiva urgente. André entregou filmagens do estacionamento e registros do porteiro sobre perguntas suspeitas. O tabuleiro ganhou luz suficiente para mostrar quem mexia as peças. Rogério tentou negar tudo, mas a própria equipe jurídica pulou do barco. "Não nos associa a isso", disse um dos advogados, fechando o notebook sem cerimônia. A imprensa montou guarda na frente do prédio e os sinos voltaram a soar. Pela primeira vez em anos, André sentiu que não devia nada à solidão. Valentina encarou o espelho e viu alguém que não era vítima nem intrusa. Bia correu pela sala com o violão nas mãos, convocando um coral de 3 vozes. A cidade parecia menor e, curiosamente, mais segura. Em algum lugar, a chuva lavava vestígios de uma história que quase deu errado. Em casa, o pinheiro acendeu como se entendesse o roteiro. E então, alguém bateu à porta com um envelope que podia mudar o terceiro ato. Era a jornalista, trazendo uma proposta inesperada da Fundação Cultural. Queriam que Valentina se apresentasse no concerto comunitário daquela noite. "Você tem uma história que cura quando canta", disse, sem floreios. Valentina olhou para Mateus, depois para André e assentiu com coragem recém-nascida. Na praça, as primeiras notas de Noite Feliz encontraram o coro das crianças.
As vozes se misturaram com o cheiro de milho quente e chuva no fim do dia. André segurou Bia no colo e o mundo pareceu caber numa música. A delegada, de longe, confirmou a prisão preventiva do homem do terno cinza. O conselho, ao vivo, soltou nota afastando Rogério até o fim das apurações. A multidão não sabia, mas ali terminava um tipo de medo e começava outro tipo de vida. Valentina terminou a canção e o silêncio seguinte brilhou mais que os fogos. André subiu ao palco sem script, sem marketing, sem plano B. A casa que eu perdi, essa mulher me devolveu, disse, com a voz que treme e não cai. Bia entregou a estrela que faltava para o topo do pinheiro público. E a praça inteira aplaudiu como quem assina um acordo com a esperança. Na madrugada, já em casa, eles abriram presentes simples, tempo, riso e segurança. André pediu desculpas à memória da esposa por ter demorado tanto a voltar para a vida. Valentina deitou Mateus no berço e prometeu nunca mais dormir com medo. Bia colou no vidro da sala o desenho da família, agora com 4 figuras e uma estrela. O telefone vibrou com a mensagem da fundação. Bolsa de estudo para Valentina no próximo ano. A empresa confirmou que André ficaria e que um comitê externo fecharia a ferida. A cidade, lá fora, continuou grande, mas a casa parecia finalmente do tamanho certo. Famílias verdadeiras não se abandonam, disse André, abraçando as duas. E lares de verdade se constroem com milímetros de coragem todos os dias. A árvore piscou, como quem concorda sem palavra. As sombras ainda existem, mas agora sabem a quem temer. Se esta história respirou dentro de você, conta para mim de onde você assiste e em que horário gosta de estar aqui. Se fizer sentido, se inscreva e volte sempre. A gente segue acendendo luzes quando a rua escurece. Porque às vezes o destino tenta derrubar, mas a gente aprende a dançar com a tempestade. E quando parece que acabou, a vida sempre encontra mais uma nota para tocar.